Senhoras e senhores, muito boa tarde, agora aí finzinho de tarde, vocês aí ligados no Conager, né? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante até agora com as outras palestras, né? Confesso, também estou acompanhando as palestras, o evento realmente muito legal, né? E interessante essa coisa de compartilhar o conhecimento, né? Essa coisa de dar oportunidade para que nós profissionais, e vocês aí também profissionais do outro lado, né? Para que a gente possa realizar esse network, né, de compartilhar informações. Por hora eu estou aqui falando, né, mas em outros momentos a gente pode aprofundar esses laços aí, vocês mandarem perguntas para mim e a gente, né, dar sequência nesse funil do conhecimento, né. Isso é bastante interessante, isso é muito legal. Olha só, agora, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o contrato de gerenciamento de obras, tá? O contrato mesmo, tá? A figura contratual do gerenciamento de obras. Eu sou o Rafael Fernandes, tá bom? É um prazer ter a oportunidade de palestrar para você sobre esse tema. Olha que interessante aqui, ó. Eu vou falar um pouquinho da minha formação, tá? Tá aí na tela para vocês. Né, eu sou advogado, né, administrador de contratos e perito em pleitos e claims em obras de engenharia. Tá? Eu me graduei na Universidade Federal de Minas Gerais em Direito, há muitos anos atrás, e trabalhei no mundo corporativo durante 8 anos como administrador de contratos e perito em pleitos e claims e consultoria jurídica geral também para a empresa. Eu tenho 2 pós-graduações, tá? Uma em Direito Público, né, que envolve direito administrativo, direito constitucional e direito tributário, e outra na própria consultoria jurídica empresarial, que foi uma pós que eu fiz aprofundando muito, tanto na parte de legislação trabalhista, quanto na parte das figuras contratuais importantes para a empresa, né? E de uns tempos para cá eu sou consultor autônomo, tá bom? Criei o blog, vocês podem ver aqui, ó, www.consultoriaemplates.com.br, no finalzinho eu falo mais um pouquinho desse blog. Tá? E é um prazer, viu, imenso poder estar participando aqui com vocês, agradecendo desde já a equipe, né, a arquiteta Rosana Mascarenhas e toda a equipe, os apoiadores desse primeiro congresso online, né, de gerenciamento de obras, iniciativa fantástica, muito legal, uma honra poder participar. Espero que vocês gostem do que a gente vai conversar daqui para frente e vamos lá. Olha só, vocês já devem ter ouvido falar bastante nisso aí durante as palestras até agora, mas eu preciso falar também, para contextualizar o tema, né? Porque o direito ele nada mais é do que um fenômeno social, vamos dizer assim, ele reflete o fenômeno social. Então, quando a sociedade começa a ter algumas necessidades, o direito vem incorporar essas necessidades, basicamente, vamos colocar assim, tá? Então, o contrato de gerenciamento de obras, o surgimento dessa figura contratual não poderia ser diferente, gente. A partir do momento que as obras de engenharia, os empreendimentos de engenharia, obras, empreendimentos, eles começam a ficar complexos, né? Cada vez com mais interfaces, diferentes tipos de conhecimento e às vezes até podemos dizer mais grandiosos, né? As empresas executoras ou os donos da obra que contratam outras empresas para executar, acabam que não têm em seu quadro profissionais aptos para gerenciar esses empreendimentos, ou às vezes não tem um número suficiente de profissionais, dada a quantidade de obras que executam. Por exemplo, posso citar aqui uma Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, dentro das suas minas, dentro, né, dos seus complexos, aí, eles têm diversas obras de diversas especificidades acontecendo. Né? E o pessoal acaba por ter essa dificuldade de gerenciar. Então eles contratam gerenciadoras que vão poder, né, que vão ter o conhecimento, a expertise para gerenciar essas obras em nome deles. Entendeu? Então, é uma questão muito de poder aperfeiçoar o mecanismo de gerenciamento, garantindo um resultado. Né? Então, o contexto mais ou menos do surgimento desse contrato de gerenciamento de obras é isso. Claro que vocês já estão craque nisso, vocês estão vendo toda essa ideia, né, essa evolução do conceito de gerenciamento de obras nesse primeiro congresso. Mas só para reforçar, para a gente entrar na figura do contrato. Tá? Então, como eu disse, né, o contrato de gerenciamento de obras, ele surge como alternativa para essas empresas, né, como eu falei aqui, que não tem a expertise necessária em seu quadro interno para gerenciar determinada obra, às vezes não tem o número suficiente de funcionários ali, dado a quantidade de obras que elas têm. Então surge como alternativa para que essas empresas
possam, né, prover seus empreendimentos com um gerenciamento adequado, né? É uma alternativa que visa, né, dar essa solução para essas empresas, né? Muitas vezes também é interessante a gente frisar o seguinte: às vezes a empresa ela pegou uma obra, aí ela contratou o executor para fazer aquela obra, e ela, às vezes, para gerir, ela teria que contratar um quadro de profissional específico para fazer aquela gestão durante sabe-se lá quanto tempo que vai durar aquela obra. A contratação do terceiro que vai gerenciar serve nesse contexto específico para economizar realmente também. Além de economizar com esses custos de contratação, vai ser uma garantia, né, em tese, de que aquela obra vai ter um gerenciamento adequado. Não é? Vamos lá para o conceito então. Olha lá, conceito do gerenciamento de obras. Vamos lá, o slide vai vir para cá. Vamos ler junto. Contrato de gerenciamento, Contract of Management, é aquele em que o dono da obra incumbe ao gerenciador a programação, a supervisão, o controle e a fiscalização de um determinado projeto de engenharia, guardando para si mesmo a competência decisória final e a responsabilidade pelos encargos financeiros da execução do projeto. Assim, todas as atividades necessárias à implantação do empreendimento são transferidas ao gerenciador, empresa ou profissional habilitado pelo dono da obra. O dono da obra, por sua vez, retém o poder de decisão sobre os trabalhos e propostas apresentados e se responsabiliza pelo custo do empreendimento nas condições ajustadas com seus executores. Volta em mim. Entendeu? Então é simples. Dono da obra, executor. Eu, dono da obra, vou colocar uma intermediação nessa relação, né? Aqui, que é quem? Que é o gerenciador. Esse gerenciador, ele vai ser responsável por dar possibilidade, por ser o motor de andamento dessa obra. Ele vai gerenciar essa obra para mim. Ele responde para mim, todas as decisões finais são minhas, dono da obra, eu respondo pelos custos, esse gerenciador, ele responde a mim, ele não tem capacidade própria, vamos dizer assim, de tomada de decisão, ele vai seguir determinados procedimentos de gerenciamento para mim. Ele vai atuar em meu nome. Ficou claro, gente, o que é o gerenciamento de obras? Né? Claro que você volta a dizer, vocês já estão craque, né? Porque até hoje vocês já viram muito aí no Congresso. Então, resumindo, tá? O gerenciamento, o que ele é então? Vamos para o slide. Ele é atividade técnica, lembra que eu falei? O gerenciador ele atua dentro de uma série de procedimentos de gerenciamento em nome do dono da obra. Então, é uma atividade técnica de mediação entre o dono da obra e seus executores. Olha lá, vez que a gerenciadora não executa em termos materiais do empreendimento. Ele não tem nada a ver com a execução material do empreendimento que está na mão do executor. Né? Ele vai possibilitar a execução, indicando os meios mais eficientes, econômicos para a sua realização. Após o dono da obra celebrar os contratos necessários com os respectivos executores, o gerenciador passa a programar, supervisionar, controlar e fiscalizar os serviços contratados. Volta em mim. Ficou claro, gente, a função do gerenciador? É bem isso. Ele é o terceiro, vai mediar a relação dono da obra e executor, lembrando que dono da obra continua sendo o que manda. O gerenciador, tá? Vamos falar no popular, ele não vai mandar. Né? Ele vai seguir uma série de ritos e procedimentos de supervisão, fiscalização, tudo como uma maneira de fazer com que o empreendimento ele se desenvolva da melhor forma possível, com a forma mais econômica possível. Certo? Fechado? Vamos seguir. Então, uma coisa que é importante a gente ressaltar, e eu gosto de deixar isso bem claro, eu já falei, mas eu vou repetir, tá? O gerenciador, ele não representa e nem age em nome do dono da obra. Tá? Ele atua para o dono da obra. É diferente. Tá? Ele presta um serviço técnico especializado de gerenciamento. E ele responde por esse serviço técnico especializado que ele está prestando. Tá? Então é interessante que a gente estabeleça os limites aqui dentro disso, tá? Então, mais uma vez, ele não é uma substituição do dono da obra, o gerenciador, de forma alguma, tá? Ele simplesmente atua em nome do dono da obra.
Só. Claro que quando eu digo só, é a maneira de eu diferenciar para vocês essa questão. Tá? Ficou claro, gente? Então, não há de ser feita qualquer tipo de confusão em relação à atuação do gerenciador. Tá? Gerenciador e dono da obra não se confundem de forma alguma. Muito menos o gerenciador ele vai substituir o dono da obra na relação com o executor. Tá? Ok? O gerenciador aqui não pode, por exemplo, se o executor tiver inadimplente em algum aspecto da execução do contrato, o gerenciador não pode multar, por exemplo, o executor. Multar o executor é de responsabilidade do dono da obra. O gerenciador ele vai apontar para o dono da obra a inadimplência. Ok? Tranquilo? Vamos seguir. Agora, partindo já para a parte técnica, né, que é exatamente o que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Vamos para o slide lá. Olha lá. Conceito, né? Também deu no conceito do contrato de gerenciamento de obras. Olha lá. O contrato de gerenciamento de obras ele possui lastro jurídico, ou seja, ele possui fundamentação jurídica na Lei 5.194 de 66, que faculta aos profissionais e empresas de engenharia, arquitetura e agronomia as atividades correlatas a essas profissões em todas as suas modalidades, em todas as suas interfaces de atuação. Olha lá, trazendo para vocês o texto da própria lei, atribuindo-lhes expressamente, abre aspas, a fiscalização de obras e serviços técnicos e, abre aspas, a direção de obras ou serviços técnicos, fecha aspas. Artigo 7º, tá vendo? Lá? Olha lá, artigo 7º, RS. Vocês podem procurar na lei que está lá. Então, isso é uma coisa já totalmente consolidada na legislação brasileira, ok? Então, o contrato de gerenciamento de obras ele não está aí em vão, não. Tá? Ele possui a fundamentação jurídica dele ali na Lei 5.194 de 66. Valdemir. Sequência. Vamos falar então, vamos lá. Objeto do contrato de gerenciamento. A gente falou aqui, introduzimos aqui o tema, falamos um pouquinho das diferenças aqui, né, das figuras de dono de obra com a do gerenciador, com a do executor, né, que não se confundem. Mas então agora, para a gente dizer de uma maneira bem clara, já estamos na figura contratual. Imagine que vocês estejam agora com um contrato de gerenciamento de obras em mãos, ok? E agora a gente está analisando aquele contrato. Tá? Qual que é o objeto do contrato de gerenciamento de obras? Aquele contrato vai ser sobre o quê? Qual vai ser a prestação do serviço do contrato de gerenciamento de obras? Né? Ele vai rezar sobre o quê? O que vocês acham? Tá fácil, não tá? O contrato de gerenciamento de obras vai ter por objeto um serviço, uma prestação técnica de serviço de gerenciamento. Correto? Tranquilo? Não é isso? Olha o slide. Olha lá. O objeto do contrato de gerenciamento se constitui na prestação dos serviços técnicos especializados do gerenciador para conduzir adequadamente o empreendimento. Olha lá. Mais uma vez, no sentido que eu falei com vocês agora há pouco, o objeto do contrato de gerenciamento de obras não é a obra, não é a execução da obra em seu sentido material. Né? Falamos disso, deixamos isso bem claro, né? Mas nada mais, nada menos que o fornecimento pelo gerenciador de sua expertise, do seu conhecimento, da sua especialidade em fiscalizar, supervisionar, dentre outras coisas, dentre outras boas práticas, a obra para o respectivo dono. Volta em mim. Simples, não é? Tranquilo. Né? Basta a gente saber que o gerenciador está ali para gerenciar, simplesmente fazer a intermediação entre dono da obra e executor. Com sua expertise, com a sua especialidade, ele sabe o que fazer, ele sabe os procedimentos, ele sabe como fazer a obra andar, ele sabe o que precisa, então ele sabe, abre aspas, como conduzir o executor nos moldes do que foi contratado com o dono da obra, para que aquela obra se desenvolva adequadamente, corretamente, sem grandes sustos, vamos dizer assim. Por isso a figura do gerenciador. Isso é tranquilo, né, gente? A gente pode pegar na prática, por exemplo, volto a dizer, essas grandes empresas, né, que eu citei no começo, a Vale, né, você tem Petrobras também, a gente costuma encontrar muito aí nas refinarias, nos complexos, né, da Petrobras, ou então nas minas da Vale, que aquele tanto de obra acontecendo ali, as figuras das gerenciadoras, né, a Logos, Concremate,
essa turma ali fazendo o gerenciamento, cobrando relatório disso, daquilo, indicando que tem que entregar isso, tem que entregar aquilo. É muito comum hoje em dia a figura do gerenciamento, né? A gente vê demais nos canteiros de obras por aí, né? Então, vocês têm que entender que gerenciador não se confunde com o dono da obra, nunca. O gerenciador, ele intermedia a relação dono da obra e executor, certo? Atua para o dono da obra, mas não representa, nem faz nada em nome dele, ele simplesmente atua para o dono da obra, para regular o desenvolvimento desse empreendimento, e o dono da obra que tem a decisão final, inclusive é o dono da obra que responde pelo custo daquilo tudo, inclusive o gerenciador. Certo? Tranquilo? Então, o objeto do contrato de gerenciamento é a prestação do serviço técnico pelo gerenciador, para o regular desenvolvimento daquele empreendimento, daquela obra. Nada tem a ver com a execução material da obra. Vamos seguir. Então, vamos falar agora das atribuições do gerenciador. Né? O que ele faz? Quais são as atribuições dele dentro daquele contrato? Né? Tudo no sentido também de quê? De que a gente tem uma gama, não específica, mas uma pré-definição das atribuições gerais de um gerenciador, né? de um gerenciador, né? Da figura do gerenciador. Né? Vamos para o slide aqui que eu enumerei para vocês, vamos lá. Olha lá, em resumo, as atribuições do gerenciador são as seguintes. A. Preparação dos documentos técnicos, administrativos, financeiros e jurídicos necessários à realização do empreendimento. Ô, gente, todo empreendimento ele vai precisar de uma série de documentos para ser iniciado, certo? Correto? Né? Posso citar um aqui para vocês. Obtenção de licenças. O gerenciador já entra aí nessa coisa, por exemplo, da obtenção das licenças. Né? Ele vai ou cobrar, se a licença for de responsabilidade do executor, que o executor obtenha essa licença, ou se for de responsabilidade do dono da obra, ele vai prover o dono da obra com todas vamos dizer assim, as facilidades procedimentais para obtenção, ou ele próprio mesmo já vai dar entrada e já vai obter aquela licença. Né? E demais documentos, por exemplo, modelos de contrato para terceirização, né, para contratação de outros envolvidos que não seja diretamente o executor, esse tipo de coisa. Né? Olha lá, o B. Falei agora, assessoramento para as contratações de obras, serviços e compras para o empreendimento. C. Programação e coordenação geral dos trabalhos de implantação do empreendimento. D. Acompanhamento das obras e serviços contratados pelo dono da obra para sua completa e correta realização. Né? Ó, gente, tranquilo, né? Muito tranquilo, né não? É só você entender o conceito do objeto do contrato de gerenciamento. A partir do momento que esse conceito ele é entendido, qual seja, de que o gerenciador ele vai prestar um serviço técnico ao dono da obra de gerenciamento daquele empreendimento, você consegue visualizar facilmente as atribuições desse gerenciador. Né? Então, eu acho que sossegado até aqui, né? Vamos seguir. Agora é o seguinte, a gente começa a entrar no conceito de responsabilidade do gerenciador. Tá? Quando a gente fala em responsabilidade do gerenciador, eu não estou falando na responsabilidade no sentido das atribuições dele. Eu não estou falando do que ele é responsável por fazer dentro do contrato de gerenciamento. Eu estou falando em responsabilidade no sentido legal. Tá? Pelo que ele responde legalmente na prestação do serviço dele. Até que ponto a responsabilidade dele se mistura, por exemplo, com a do executor na execução do empreendimento. Né? Até que ponto ele responde pelas atividades de gerenciamento dele perante o dono da obra. Né? Certo? Então é o seguinte, vamos pegar o raciocínio aqui do começo dentro do que a gente já analisou. Se a gente falou que o objeto do contrato de gerenciamento é a prestação do serviço técnico de gerenciamento pelo gerenciador, mas ele não responde pelo dono da obra, ele não substitui o dono da obra para o executor. Ele simplesmente gerencia para o dono da obra aquele empreendimento. Bom, tranquilo, né? A gente viu também as atribuições do gerenciador, que ele vai preparar os documentos necessários ao início do empreendimento, a gente citou a licença ambiental, se for o caso,
né? Ele vai ajudar nas compras, o setor de compras, suprimentos, ele vai ver as contratações de subempreiteiros que precisa ali, ele vai assessorar o dono da obra na questão de vamos contratar esse aqui que a gente vai ter um prazo, vai ser mais econômico, ele vai dar aquele assessoramento, bem como todo o assessoramento geral para o bom andamento do empreendimento. Tá, beleza. Então, até que ponto legalmente ele responde nesse contrato de gerenciamento? Vocês já deram a resposta aí, né? Tenho certeza que vocês já deram a resposta aí e tenho certeza que foi correta. Olha só, por mais simples que possa parecer, ele só responde no limite das atividades de gerenciamento dele. Simples assim. Se o executor, tá? Se o executor cometeu algum erro de execução, isso nada tem a ver com o gerenciamento do gerenciador. A não ser que esse erro cometido pelo executor tenha sido um erro que foi cometido em razão de uma prática de gerenciamento errada, equivocada do gerenciador. Ou seja, a responsabilidade do gerenciador na execução material do empreendimento não existe, a não ser que se possa ligar diretamente aquele problema na execução com uma prática de gerenciamento do gerenciador. Somente assim, esse gerenciador responde em conjunto com o executor, o que é muito raro. Então, podemos dizer que, no geral, o gerenciador não responde em conjunto pelos problemas de execução do executor. Agora, o que o gerenciador responde? Ele responde pelo próprio gerenciamento. Se ele gerenciar aquela obra errada, por exemplo, ele promoveu uma prática de gerenciamento que atrasa aquela obra, e que se ele tivesse promovido uma prática X, que é de conhecimento bem difundido no mercado que ele não usou, essa obra teria sido acelerada em 6 meses. Se isso ficar provado, se isso for de fato realmente algo com fundamento, né, e algo que possa ser totalmente esclarecido entre as partes, que o gerenciador de fato errou no seu gerenciamento, aí sim ele responde para o dono da obra. E aí sim ele vai arcar com as indenizações pertinentes e tudo mais. Mas dentro da sua prática de gerenciamento, nunca em conjunto com o executor que executa materialmente a obra, a não ser que o gerenciador vai lá e se responsabilize por alguma coisa de execução, né, desse empreendimento, e o executor registra e fala: olha, gerenciador, estou fazendo isso porque eu sei que falou que é para fazer, você veio aqui e falou que é para fazer, independente de qualquer coisa, você falou que eu tinha que fazer, que eu era obrigado a fazer, porque você como gerenciador sabia que o certo era isso. O executor executa, dá um problemão todo. Aí a gente vai ligar diretamente no gerenciador aquele erro de execução, o que é muito raro, como eu disse. Tranquilo? Tranquilo, ficou claro para vocês? Não é sossegado da gente enxergar a figura do gerenciador dentro desse contexto todo? Tranquilo, vamos seguir? Né? Eu acho o seguinte, eu penso geralmente o seguinte: quando a gente fala do gerenciador, né, quando a gente fala, principalmente na prática, tá, gente? Se vocês já tiveram a oportunidade de ver a atuação dessas empresas de gerenciamento que eu falei, se não tiveram, eu vou comentar aqui agora. O gerenciador, eles fazem muito mais um acompanhamento. Eu vou usar uma palavra aqui, mas não é que eu queira dizer que... Não vou colocar ela de maneira negativa, tá? Mas eles fazem muito mais um acompanhamento burocrático. Eles fazem muito mais um gerenciamento burocrático para aquele dono da obra em relação ao executor. Ou seja, eles vão cobrar relatórios, né? Eles vão cobrar adequação às práticas de segurança do trabalho, eles vão estar o tempo todo nos canteiros procurando se alguém não está seguindo as boas práticas de segurança do trabalho, medicina do trabalho. Eles vão ficar em cima de todos os aspectos de obrigações daquele executor, num sentido mais documental, num sentido mais de documentação mesmo. Vai cobrar relatório disso, vai cobrar relatório daquilo, vai no canteiro de obra verificar se está sendo cumprido um plano de aceleração, por exemplo, se o replanejamento está sendo cumprido, né? Ele vai receber documentações de planejamento, cronogramas revisados para poder mostrar para o dono da obra depois, numa posterior reunião, né, para alinhar com o dono da obra, se o dono da obra concorda ou não. Então, esse gerenciador ele vai ter uma função muito mais nesse sentido, tá? De ficar ali em cima do executor em todas as responsabilidades e práticas que o executor deve promover durante a realização do contrato, né?
elaboração de cronogramas, entrega de relatórios mensais de execução, esse tipo de coisa, né? Então é por aí, tá? Vamos seguir. Vamos para o slide aqui que eu trouxe uma definição legal. Olha lá. Assim, ó, como eu falei com vocês, a responsabilidade do gerenciador ela é técnica e contratual, de acordo com o contrato firmado entre ele e o dono da obra, e não se estende a terceiros, olha lá, aos executores da obra de serviço, a fornecedores de materiais ou fornecedores de equipamentos para construções. Tá vendo? Olha lá, logo, não há solidariedade entre a responsabilidade dos construtores e a do gerenciador, visto que cada um atua em área própria, como profissional ou empresa independente, respondendo cada qual pelo seu trabalho, né? Mas, se os erros ou falhas, como eu falei, se os erros ou falhas do gerenciamento acarretarem prejuízos patrimoniais, né, dinheiro, ao dono da obra, responderá o gerenciador pela indenização devida nos termos da lei. Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Né? Dentro do que a gente entendeu, né, a grande coisa que é entender. Né? Então, acho que está dentro do que a gente compreendeu, é isso mesmo. Eu acho que vocês aí não devem ter dúvidas com relação a isso. Né? Fica claro a intermediação e a responsabilização para o gerenciador dentro da atuação técnica dele, no que ele contratou com o dono da obra. Né? Tranquilo. Interessante agora a gente colocar também, só para a gente mencionar, porque a gente tem que entrar na questão da remuneração do gerenciador. Né? Como que tem alguma forma específica de remunerar esse gerenciador? Ou isso é uma coisa solta, vamos dizer assim? Como é que funciona essa questão da remuneração do gerenciador? Olha, é o seguinte, existe várias formas de remunerar o gerenciador e eu posso dizer o seguinte, que as partes, gerenciador e dono da obra, podem combinar livremente, desde que permitido por lei, suas próprias formas de remuneração a esse gerenciador, né, dentro do contrato de gerenciamento. Mas é usual, por exemplo, tá, colocar a remuneração do gerenciador dentro do percentual do valor da obra, por exemplo. Tá? Isso não é incomum, não. Tá? Isso é comum dentro das práticas do mercado. Aí. Por exemplo, o gerenciador vai fazer um gerenciamento de uma obra de X milhões, então ele vai receber percentual em cima do valor desse contrato. Comum. Tá? Tranquilo, geralmente isso é feito, mas não necessariamente não é obrigatório, não, tá? Mas geralmente essa é a prática do mercado para os contratos de gerenciamento. Tranquilo? Beleza? Vamos seguir. Bom, a gente chega numa parte que é interessante agora, visto o que a gente já viu, conceituando o contrato de gerenciamento de obras, as figuras dono da obra, gerenciador como intermediação e executor, tá? É interessante agora a gente falar um pouquinho sobre, no final das contas, né, qual que é a vantagem desse contrato de gerenciamento, né? Qual que é? Porque se você olhar dentro de um prisma técnico-contratual de direito, esse contrato ele não tem especificidade alguma. Né? Ele é simplesmente um contrato de prestação de serviço feito entre gerenciador e dono da obra. Nós já mostramos aqui que não há solidariedade entre gerenciador e executor. Então a figura contratual é comum, é uma figura de prestação de serviço, de gerenciamento, porque dentro da lei que nós vimos ali atrás, né, ele é permitido aos engenheiros e arquitetos e agrônomos a realizarem esse tipo de atividade de supervisão, direção de empreendimentos, de engenharia. Então, com especificidade, ele é simplesmente uma prestação de serviço técnico de gerenciamento, nada demais. Mas qual que é a vantagem desse contrato, desse molde de contratação? O que ela traz de benefício? Né? Vamos dar uma lidinha no slide que eu preparei aqui. Olha lá, eu coloquei lá, conclusão, pra gente, né, como é que a gente conclui isso tudo? Olha lá, as vantagens do contrato de gerenciamento de obras. Né? Depois de tudo que a gente estudou, depois do que a gente falou do contexto dos empreendimentos de obra, né, os empreendimentos de engenharia de uns tempos para cá, da complexidade e tudo mais, né, a gente estudou, a gente viu aqui agora isso tudo. Né? Qual que é a conclusão que a gente chega lá? Olha lá, o contrato de gerenciamento ele propicia uma condução técnica especializada das grandes e complexas obras de engenharia, que exigem tecnologia especial e diversificada para a sua realização. Olha lá,
Olha o pulo aqui, ó. Olha o cerne da questão. Nem sempre as empresas possuem um corpo de especialistas para esses trabalhos, né? Ou seja, tais obras envolvem tamanha variedade de fatores a serem controlados e dominados que se torna impossível implantá-los corretamente sem um concurso de especialistas em administração, planejamento, programação e tecnologias especiais, certo? E claro, sem a integração operativa de know-how de projetistas, construtores, fabricantes e montadores de equipamentos, fornecedores de materiais e, em muitos casos, até mesmo técnicos em pré-operação. Ou seja, se eu fosse realizar, eu dono da obra, o gerenciamento eu mesmo, seria inviável. Tanto pela falta de profissionais aptos em número suficiente para mim, quanto para gerir e corretamente, supervisionar, controlar corretamente um empreendimento que envolve tantas interfaces de diferentes especialidades, tanta tecnologia, que são, que são a maioria dos empreendimentos de engenharia atualmente. Olha lá. Sendo assim, a execução dessas obras requer uma conduta adequada e capaz para dirigir os diversos segmentos da obra, dando pronta solução aos problemas técnicos e administrativos que forem surgindo no decorrer dos trabalhos. Recursos humanos qualificados, estrutura organizacional apropriada são necessários para planejar, dirigir, coordenar, controlar, fiscalizar e corrigir os múltiplos e diversificados desempenhos de todos os que se engajarem no projeto global da obra. Certo? Olha lá, ó. Ainda, a empresa com contrato de gerenciamento assegura a melhor técnica. Claro, a partir do momento que a gente contrata o gerenciador, em tese a gente está contratando a melhor figura profissional para executar aquela tarefa de gerenciamento. Assegura a melhor técnica e evita custos com aumento de profissionais para um setor que muitas vezes pode ser estranho às suas atividades fim. Ou seja, a empresa, volta aqui, a empresa às vezes vai montar um setor que não tem nada a ver com as atividades que ela executa no seu dia a dia, só para gerenciar o executor daquela obra, porque aquela obra ela exige esse grau de tecnicismo, de especificidade, de expertise. Pô, é inviável. Então, ela, em vez de fazer isso, uma das coisas que o contrato de gerenciamento se torna vantajoso é que evita esse tipo de contratação de aumento de pessoal, e transfere para terceiros extremamente aptos, o gerenciamento, a execução jamais, gente, o gerenciamento, desse empreendimento de engenharia. A execução está com o executor lá, que a gente montou, o dono da obra, a intermediação do gerenciador e o executor aqui fazendo. Bem tranquilo, bem fácil de assimilar, principalmente vocês agora já craques, com todas as palestras até agora, fácil de assimilar a figura do contrato de gerenciamento de obras aí. Agradeço demais a atenção de vocês aí. Espero que o tema tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido que o contrato de gerenciamento de obras, ele nada mais é do que um contrato de prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento feito entre gerenciador e dono da obra. Esse gerenciador, ele não substitui o dono da obra para o executor, muito menos ele representa o dono da obra para o executor, ele só atua para o dono da obra com o executor, simplesmente isso. O dono da obra continua sendo o responsável pelas decisões finais ali acerca dos procedimentos estratégicos a serem adotados naquele empreendimento, bem como ele é responsável pelo custeio daquela obra. Responsabilidade legal, no sentido legal do executor, do gerenciador, não é solidária do executor, ou seja, o gerenciador responde pelo serviço técnico especializado de gerenciamento, enquanto o executor pelo serviço técnico especializado de execução dentro das interfaces que aquele serviço tem. Tranquilo? Beleza? Fora isso, não tem segredo nenhum. É isso, é só isso, vamos dizer assim. Não é só isso, mas é simples assim. Ficou claro? Eu espero que, do fundo do meu coração, tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido o tema do contrato. Então, resumindo o que já resumimos, esse contrato de prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento, dentro da perspectiva legal de contrato, de confecção de contrato, ele nada mais é do que um contrato de prestação de serviço e que vai ter sua remuneração
né, geralmente fixada dentro do percentual do valor da obra que ele vai gerenciar, mas pode ser feito entre gerenciador e dono da obra de qualquer outra forma que seja permitida por lei, ou seja, segredo nenhum em relação a essa figura contratual. Foi um prazer, tá, poder conversar e participar aqui com vocês do CONAGER, tá? Boas palestras aí para todos vocês na sequência, tá? Eu sou o Rafael Fernandes, meus contatos estão disponíveis para vocês lá na página do evento. Se quiserem me mandar perguntas, se quiserem bater um papo comigo sobre o tema, tirar alguma dúvida que eventualmente possa ter ficado aí, podem me contatar, eu estou à disposição para isso, tá? É muito bom poder fazer esse networking com vocês, tá? Como eu disse para vocês, tá? Eu estou à frente do blog www.consultoriaempleitos.com.br, tá? Lá o blog ele é composto por mim e por um grande amigo, o engenheiro Júlio Herbeta, que é colaborador nesse blog. A gente toda terça solta um artigo que mistura, né, essa coisa de gestão de contratos, administração de contratos em obras de engenharia, e toda quinta solta um vídeo, tá? E nós oferecemos também para, né, os serviços de consultoria em obras de engenharia, desde a formulação de propostas até eventual pleito e claim, né, passando por um assessoramento geral, né, desde assinatura do contrato, reunião de kickoff, execução e tudo mais. Tá? Se alguém precisar, se vocês precisarem, não hesitem em entrar em contato conosco. Tá? Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer, um abraço.